Boa noite. Marcelo já falou aqui, né, do pioneirismo da CEMOR, vocês vão, mais daqui para frente, entendendo do que se trata. Essa técnica tão pouco conhecida, e até o título, né, a cura pelo pensamento. Como é que o pensamento pode curar? Como é que isso se dá? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Jailton Alexandrino. Eu sou terapeuta de TFT nesse nível Voice Technology. Esse nível é muito difícil encontrar terapeutas nesse nível de Voice Technology no TFT. Na Paraíba, que eu saiba, não tem nenhum, nem em Pernambuco. Somos poucos no Brasil inteiro, nesse nível, né? Porque o TFT está se expandindo rapidamente pelo mundo. Eu sou também terapeuta holístico pelo Instituto Terceira Visão, sou bacharel em Direito e, como oficial de Justiça, eu tenho a atribuição legal de conciliador das partes em litígio. Bom, aqui eu vou pedir para vocês me ajudarem a dizer. Eu coloquei só alguns aqui, os males do século XXI. Ansiedade. Quem é que não tem ansiedade hoje? Está em primeiro lugar ali, né? Estresse. Essa vida corrida de hoje é difícil, né? Depressão. Gente, é incrível o índice de depressão no Brasil, na Paraíba, em Campina Grande e aqui em Queimadas. Porque, veja só, até crianças são acometidas de depressão e tem-se notícia de muitas crianças que cometem suicídio. Não é? Aquela fadiga crônica que você dorme, acorda e não consegue descansar. Você acorda já cansado. Quando a gente está normal, a gente pode passar o dia inteiro trabalhando naquela correria. Quando chega em casa, o normal é ainda ter energia para brincar com os filhos, com os netos, para correr, para fazer um monte de serviço. Mas você já acorda cansado, tem alguma coisa errada, né? O Augusto Cury descobriu esse síndrome do pensamento acelerado, transtorno de obsessão compulsiva, transtorno de estresse pós-traumático, os vícios têm bastante conexão com a ansiedade. Muita gente quer parar de fumar, até para com aqueles adesivos, né, de nicotina, mas depois de um tempo volta a fumar ou então coloca outro vício no lugar. O que é que acontece? É porque não se tratou a raiz do problema. A raiz do vício sempre é uma ansiedade. E às vezes uma ansiedade está ligada a um trauma do passado, um trauma bem distante que a pessoa às vezes nem lembra dele. O que restou desse trauma foi um vício. Esse bonitão aí é René Descartes. Ele foi um filósofo materialista do século XVI, né, na Idade Média, matemático. Ele criou o método cartesiano. Segundo ele é um gênio, mas estava e continua errado em muitas coisas. Segundo ele, a alma é uma coisa, corpo é outra coisa totalmente diferente. Como a gente não entende a alma, então vamos estudar o corpo. Segundo René Descartes e seu método cartesiano, para se estudar, para se entender o que somos, a gente tem que se dividir partes por partes. Estudando cada parte, a gente consegue entender o todo. Esse pensamento influenciou muitos cientistas, muitos pensadores de lá para cá e continua influenciando. Nós continuamos seguindo esse método científico de René Descartes. Então, por enquanto, vamos segui-lo. De que é que nós somos feitos? Segundo o método científico em voga no Ocidente, né? Somos sistemas. Veja ali, o sistema esquelético, o sistema respiratório, o sistema nervoso. Somos sistemas. Pode passar. Os sistemas, René Descartes disse que era para dividir, né? Vamos subdividir, são feitos de órgãos. Pode passar. Os órgãos são feitos de tecidos e vamos subdividindo. Os tecidos de moléculas. E, no tempo de René Descartes, chegaram até aqui, nas células, que são organismos vivos que estão presentes em nosso organismo no número de uns 100 trilhões. Existem células para todos os gostos. Pode passar. Mas René Descartes não conhecia o que nós estamos vendo aqui.
o átomo. É como diz Biquíni Cavadão, é o novo, né? Aqui embaixo as leis são diferentes. As leis da física que nós conhecemos, quando chega nesse nível aqui do átomo, tudo vira de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Porque um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso não acontece com a matéria. Um elétron pode passar de um lugar para o outro sem percorrer um caminho. Ele pode, se estiver ligado ao outro, modificando um, o outro se modifica. E em busca da matéria perdida, fomos investigando e chegamos. Vamos ver, talvez no núcleo do átomo tivesse alguma coisa palpável, alguma coisa material. Então, fomos olhar, investigar. E quando chegamos no núcleo do átomo, vimos que nada de matéria, é só energia. Vocês compreendem a dimensão disso? Nós, este microfone, esse laser e tudo que existe, parece ser matéria, mas é só energia. E o físico teórico alemão Einstein, super conhecido no mundo inteiro pela sua genialidade, conseguiu provar isso e sintetizar nessa equação. Eu gosto muito das frases dele. Se você procurar na internet frases de Einstein, vocês vão encontrar milhares. Essa é uma delas. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quando a gente começa a investigar, começa a buscar, nunca mais a gente volta àquele ponto original. E essa equação de Einstein é igual a mc ao quadrado, ou seja, energia é igual a matéria, vezes, é igual a massa, vezes o corpo ao quadrado. Deixa eu ver se eu lembro, estou esquecido aqui. Energia igual a massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É tão complicado, mas quer dizer só isso. Matéria é energia. Energia é matéria. Compreendem? Nós somos feitos de energia. Isso deixou de ser uma coisa dos esotéricos. Deixou de ser uma coisa do pessoal do Paz e Amor. E agora é científico. Nós somos energia. Não é energia, paz e amor, não. E vamos ver mais na frente que é energia elétrica mesmo. Se eu colocar o dedo na tomada e encostar em alguém aqui, vai levar um choque os dois. A energia elétrica passa pelos dois. Veja essas citações de Einstein. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar os resultados diferentes. Isso é só o que temos feito durante séculos e séculos. Repetir, procurar tratar sintomas, não procurar buscar as causas dos problemas. O que é que acontece? Não vai mudar, vai ser a mesma coisa sempre. Só duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Não estou seguro sobre o primeiro. Aliás, mas não estou seguro sobre o primeiro. Somos estúpidos realmente em procurar sempre a mesma coisa, nunca inovar. Olha outra citação que eu gosto. Nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Ou seja, para resolver os problemas que criamos, precisamos evoluir. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. René Descartes, acho que teria um troço se alguém dissesse para ele: olha, René, isso que nós estamos vendo não é realmente matéria, não. Isso daqui é energia. Eu acho que ele teria um troço e cairia para lá. Que absurdo! Isso é um absurdo. Matéria é matéria. Mas a frase que eu mais gosto dele definitivamente é essa aqui: acabou o materialismo por falta de matéria. Ou seja, quando se investiga realmente, vemos, somos energia. Nada mais que isso. Pode passar. Então, nas nossas ciências dedicadas à cura dessa parte do mundo ocidental, está faltando alguma coisa a considerar, né? Não somos esse amontoado de coisas só. O corpo humano é uma máquina extremamente eficiente, extremamente bonita do ponto de vista da criação, da evolução completa. Ele não é só o corpo humano. Pode passar. Não é só esse amontoado de sistemas. Pode passar. O que nos falta considerar é justamente uma anatomia energética e vibracional que temos, que é provado, que existe e que nós simplesmente, por alguma, só Deus sabe,
Só Deus sabe explicar por que a gente ignora esse fato completamente. Ignoramos. Mas isso é assim desse lado do mundo ocidental, porque no Oriente, os chineses já conhecem essa anatomia vibracional e energética há, digamos, no mínimo 5.000 anos. É mais que isso. Há mais de 5.000 anos eles estudam esse sistema de meridianos que nós utilizamos no TFT, que é por onde a energia circula. Eles sabem com detalhes tudo isso. Pode passar. Também, principalmente os indianos, conhecem os chakras, que também é outro sistema energético que temos. Pode passar. Os dantiens também é outro sistema. Então é isso. Eu falei tudo isso para chegar aqui. As terapias holísticas, no âmbito da qual está inserido o TFT, ela trabalha o ser humano na sua totalidade, dando a devida importância ao corpo humano, que é a parte que nós vemos, a parte palpável, que a medicina vê com muita propriedade, com muita competência o corpo humano. A medicina sabe tudo sobre o corpo humano. Existe também a integração do espírito e da mente. E somos um complexo. Corpo, mente e espírito. O que pensamos movimenta um sistema energético, imediatamente afeta o corpo, que imediatamente afeta o estado de espírito. Se temos um vício no espírito, ou seja, uma inveja, se alimentamos uma inveja, aquilo alimenta a nossa mente, aquilo vai para o nosso corpo. Se temos um trauma no passado, alguma coisa que aconteceu, pode ser distante, e aquilo não é trabalhado corretamente, não é trabalhado adequadamente, aquilo vai vir para o nosso corpo, algum momento da vida, aquilo vai vir para o nosso corpo. Voltando ao início, temos aqueles estresses do dia a dia, e não cuidamos, não nos cuidamos, o corpo vai puxar aquilo, porque é um complexo só, é uma coisa só. Não adianta você falar só do corpo, só do espírito, só da mente. Somos esse complexo. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, essa definição é de 1946. Estamos evoluindo, veja só. Para a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Demos uma evoluída grande nesse sentido. Saúde não é só falta de doença. Saúde é mais complexa. E a definição da lei do SUS no Brasil é muito mais ampla do que a da OMS. Quer dizer, estamos evoluindo. Pode passar. Então é justamente isso. O que tem faltado para nós, nessa parte do mundo ocidental, considerar essa conexão que existe e é imediata entre mente, corpo e espírito. A gente pode até provar isso agora de uma forma bem dinâmica com vocês. Vamos mostrar para vocês que um pensamento afeta imediatamente o nosso corpo. Vamos fazer um experimento rápido com vocês. Podem colocar o dedo assim, ó, um junto do outro, e só sente a textura dele assim, devagar, só para você sentir a textura. Sentiu a textura? Muito bem, agora para e fala sim. Sim. Mexe o dedo. Quem sentiu diferença? Agora para e fala não. Não. Mexe o dedo. Muitas pessoas, inclusive eu, sente o dedo mais grosso ao vez, mais rígido, menos, né? Com o sim ele fica liso, com o não ele fica grosso. Isso é só um pensamento. Aliás, não é nem um pensamento, é só uma palavra que traz uma carga negativa. Não já nos afeta. Muita gente não consegue perceber não, mas a maioria consegue. Uma palavra sim, que tem a carga energética positiva, já nos afeta imediatamente. Deixa eu ver, será que alguém queria ser um voluntário para um teste aqui, para a gente demonstrar mais rapidamente também? É um teste muscular simples que a gente faz. Pronto, já temos um voluntário. Gosta, né? Vamos ver
Também é aquela coisa, para muita gente é fácil fazer esse teste, para muita gente é mais difícil. Mas vamos ver. Coloca a mão assim. Está com alguma coisa no ombro? Tá normal. Normal, né? Pode estirar a mão para cá, pode estirar assim. Eu vou forçar a sua mão para baixo e você só vai resistir, né? Muito bem. Vamos lá, vou forçar. Com a minha força eu não consigo colocar a mão dele para baixo. Mas agora você fala assim, eu quero ter saúde. Sim, eu quero ter saúde. Aliás, só eu quero ter saúde. Eu quero ter saúde. Resiste. Agora, lembrando que é só um teste, fala, eu quero ficar doente. Eu quero ficar doente. E não consegue sustentar a mão. Não consegue. É verdade? Obrigado. Eu coloquei a mesma força, a mesma quantidade de força. E ele colocou a mesma força dele também. Só que quando a gente fala alguma coisa negativa, imediatamente, é isso que eu estou dizendo, a conexão corpo, mente e espírito, imediatamente o corpo sente. Agora imagine você passar anos e anos com pensamento negativo, remoendo. Uma hora o seu corpo não vai querer dar aquele sinal, epa, peraí, vamos cuidar, está errado, tem alguma coisa errada aí no sistema. Não é isso? Para comprovar ainda mais isso que eu estou falando a vocês, que os nossos pensamentos influem imediatamente na gente, eu vou mostrar para vocês o experimento de Masaru Emoto. Ele diz aqui que a água está tentando comunicar, a água está tentando nos dar alguma mensagem. As emoções negativas não deixam, aliás, as emoções negativas fazem a água ficar cristalizada assim, enquanto a emoção, as positivas, né? Enquanto a emoção negativa não deixa a água nem se cristalizar. Isso foi um experimento que ele fez no Japão, que é o seguinte, somente projetando no copo d'água, ele projeta pensamentos de amor, de paz, de compaixão, no copo d'água, só o pensamento. Coloca para congelar com a câmera microscópica. Essa água carregada desses pensamentos deles, quando congelada, ela se torna em belíssimos cristais. Quando é com pensamento negativo, ela nem se cristaliza. Passa aí para a gente ver. Olha só, quando ele projetou na água, obrigado. O cristal como ficou bonito. Sabedoria, verdade, eterno, anjo, eu te amo, paz, seu tolo, olha só. Essas fotos estão no livro Mensagens Escondidas na Água, vocês encontram ele na internet facilmente. É um experimento científico que mostrou que a água simplesmente sabe das nossas emoções. Veja só, aqui não está a frase toda, mas você é um tolo, eu vou te matar. Segundo meu assessor Alfredo, disse que apareceu um homenzinho apontando uma arma. Eu nem tinha percebido isso. Demônio. Esse aqui é a água poluída de um lago no Japão. E aquela lá é a mesma água depois de receber uma bênção de um monge budista. Olha a diferença. Pode passar. Olha só. Compaixão, obrigado, sabedoria, verdade, eterno. Pode passar. Quando ele colocou a água exposta à Sinfonia número 5 de Beethoven. Passa. Área na corda sol de Bach. Passa. Yesterday, de The Beatles. Todas elas têm um... E aqui, um heavy metal. Não tenho nada contra heavy metal, mas o experimento científico mostra que a água fica horrível. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos 80% de água. Quando nascemos, mais de 90%. Ao longo do tempo, aquela água vai diminuindo. Mas sempre estamos com a maioria do nosso corpo de água. Imagina eu dizer, seu tolo para uma pessoa, dizer uma injúria para alguém. E a água do corpo dele recebe tudo aquilo. Se nós somos feitos basicamente de água. Imagina o efeito das nossas próprias emoções sobre nós mesmos. Aquela imagem depreciativa, eu sou aquilo, eu não mereço isso, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Imagina você recebendo essa carga negativa. O Dr. Masaru Emoto mostrou que realmente a água sente, e você vai sentir. O seu corpo vai acabar dando sinal de alerta. Você vai acabar precisando de ajuda. Pode passar.
nossos pensamentos nos afetam. As doenças, na grandíssima maioria das vezes, são vindas de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, de nossas emoções, de nossos traumas não resolvidos, de nossos medos, de nossas angústias. Tudo vem para o corpo. Pode passar, Alfredo. São as emoções negativas que o TFT procura eliminar e o faz de forma magistral. Vocês vão ver mais na frente. O que é uma emoção negativa? Eu peguei essa definição desse Eckhart Tolle porque ela é muito elucidativa. Veja, a emoção negativa é uma emoção que é tóxica para o organismo e interfere com o seu equilíbrio e funcionamento harmonioso. Medo, ansiedade, raiva, rancor, ódio, tristeza, antipatia, inveja, ciúme. Aqui é importante, tudo interrompe o fluxo de energia através do corpo, aquele fluxo que nós vimos. Afeta o coração, o sistema imunológico, a digestão, a produção de hormônios e por aí vai. Será possível que uma emoção negativa pode fazer tudo isso com a gente? Já vimos inúmeras evidências que sim. Nem precisamos de evidências, que a gente vê isso na nossa vida. Se tivermos numa reunião onde está todo mundo feliz, bem alegre, aquela harmonia, se chegar alguém desarmonizado, ela acaba aquela reunião. Todo mundo sente a presença daquela criatura. Pode passar. Então, chegamos aqui. Como funciona a TFT? Justamente usa esse sistema energético dos meridianos, conhecido da medicina tradicional chinesa há pelo menos 6.000 anos. Usa também os chakras, os dantians. Através do pensamento, aí é que é o importante que o Dr. Roger descobriu. Através do seu pensamento, somos capazes de acessar aquela emoção negativa, acessar aquela perturbação, mandar um código através dos meridianos. E esse código é como que um cadeado. Aquela emoção está presa na sua cabeça e precisa da combinação correta. O código que se envia quebra aquilo. A emoção simplesmente se desfaz. É coisa inacreditável, porque a gente não está acostumado, segundo o pensamento cartesiano, a ver uma emoção de anos e anos e anos, um trauma ser desfeito em questão de minutos. Mas é o que eu estou lhe dizendo, é em questão de minutos o trauma vai embora, o medo vai embora, uma fobia vai embora. Esse é o Dr. Roger Callahan. Ele é um psicólogo, morreu em 2013, se eu não me engano. Não, 2013. Ele foi o desenvolvedor da TFT. Ele tinha décadas e décadas de atuação clínica, PhD, super instruído, conhecia todas as técnicas. Usou com uma paciente dele difícil, que tinha um medo de água terrível. Mary, se ela fosse tomar banho e a água desse 2 dedos assim no pé dela, ela poderia até desmaiar, porque tinha essa fobia que era terrível. Ele usou de todas as técnicas conhecidas dele. Tudo. Nada dava certo. Nada deu certo. E certa vez no atendimento, ele sempre atendia perto de uma piscina. Ela, quando olhou para a piscina, começou a sentir um embrulho no estômago que sempre sentia, por causa quando via a água. Ele estava estudando a cinesiologia aplicada e estava vendo que os meridianos do corpo poderiam ter alguma coisa a ver com isso. E ele sabia que o meridiano do estômago, já que ela sentia um embrulho no estômago, começa aqui, abaixo do olho, sobe na cabeça, desce por aqui, passa pelo estômago e termina no dedão, no dedo do pé. Ele, sabendo disso, pediu para ela estimular esse pontinho aqui. Ela estimulou o ponto e daqui a pouco ela disse: Dr. Roger, foi embora, acabou. Ele disse: acabou o quê, mulher? Acabou o medo. Como assim? Você vive a vida inteira com esse medo? Não, acabou. Correu para a piscina. Ele ficou preocupado, achou que ela estava maluca. Ele disse: não se preocupe não, Dr. Roger, eu sei que a piscina é perigosa, eu estou só testando aqui, realmente acabou. Mais tarde ela foi à praia para provar que tinha acabado e entrou com água por aqui. Quem tinha medo de ficar com 2 dedos de água nos pés. E mais, voltou para casa sob uma tormenta terrível, daquelas que tem na Califórnia. Ele ficou intrigadíssimo com isso, não é para menos. Né? Isso quando acontece geralmente em ciência, os cientistas dizem que é alguma coisa inexplicável, deixa isso para lá. Mas ele foi investigar. Começou a aplicar nos pacientes fóbicos dele, que tinham fobia, e não deu certo.
Não deu certo, então ele foi procurando, foi investigando e disso aí nasceu o TFT. Pode passar. Tem se desenvolvido ao longo do mundo, né, essas terapias holísticas, no qual o TFT está incluso, tanto que o SUS já implantou em várias capitais. Em muito lugar, o SUS ainda não implantou, deve ser por falta de terapeuta. Aqui a gente está sendo pioneiro, estamos implantando aqui, né Marcelo? A CEMOL está com essa iniciativa. Veja o que eu encontrei no site do Ministério da Saúde. As PICs são práticas integrativas e complementares de saúde. O Brasil é referência mundial na área de práticas integrativas e complementares na atenção básica. É uma modalidade que investe em prevenção e promoção à saúde com o objetivo de evitar que as pessoas fiquem doentes. Além disso, quando necessário, as PICs, práticas integrativas e complementares de saúde, também podem ser usadas para aliviar sintomas e tratar pessoas que já estão com algum tipo de enfermidade. Se você for no site do Ministério do Trabalho e Emprego, você vai encontrar a classificação brasileira de ocupações e lá vai encontrar a classificação do terapeuta holístico, sobre esse número aqui, 322125. A pergunta que muita gente faz é se é regulamentado. Olha só. Na classificação brasileira de ocupações no Brasil, existem lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego 36 mil ocupações registradas nessa faixa. Dessas 36 mil, só uns 20 e poucos são regulamentados por lei federal, como é dos médicos, dos enfermeiros, de advogados, engenheiros, assistentes sociais, né? Que tem uma lei federal regulamentando, que tem conselhos federais. Então, para as outras que não tem, quando não tem a regulamentação específica, se opta pela autorregulamentação, que é o que acontece com as terapias holísticas. Pode passar, comandante. O que é que a TFT pode fazer por você? Eliminar a autossabotagem e crenças limitantes. Recentemente eu publiquei um artigo sobre autossabotagem, eu posso passar o link para vocês. Eliminar efeitos colaterais de medicamentos. Isso é muito importante, porque às vezes os pacientes médicos não querem tomar os remédios, não aderem por causa dos efeitos colaterais. E a técnica do TFT tem esse poder de eliminar os efeitos colaterais. Quer dizer, tira o ruim do medicamento e fica só o bom. Isso aumenta a adesão. A pessoa passa a tomar os remédios. Libertação emocional, não só pelo perdão, mas por muitas outras coisas que nos prendem. Eu coloquei perdão porque muita gente sofre desse mal, do não perdão. E é difícil, perdão não é uma coisa fácil de se fazer não. Com o TFT se torna bem mais rápido o caminho. Cura de fobia, começou com uma fobia, né? Ansiedade, medo de falar em público. Vocês estão olhando para uma pessoa que morria de medo de pegar no microfone. Bastava ver que dava uma dor no estômago mesmo, igual a Mary, doutor Roger. Depressão, transtorno de estresse pós-traumático, vício, raiva, ódio. Olhando assim, a gente vê a conexão entre mente e corpo. Tudo isso são males, ditos males da alma. Todos esses males são males da alma. Todas as perturbações estão codificadas no campo do pensamento. Todas elas são facilmente eliminadas com o TFT, porque se descobriu a chave para fazer isso. Pode passar. Hoje, a TFT no mundo está se abrangendo para o tratamento de doenças físicas. Agora, sempre de forma complementar à medicina, que já tem um avanço tremendo ao longo dos séculos, né? Pode passar. Agora, vamos dizer o que é que a TFT não é, o que é que ela não faz. Ela não é medicina alternativa. Eu não gosto desse termo medicina alternativa, porque dá a entender que a medicina tradicional não presta. O que presta são as holísticas. Nada disso, ela é uma terapia complementar integrativa, trabalha ao lado da medicina tradicional. Até ajuda muito ao paciente aderir aos medicamentos quando tem muitos efeitos colaterais que eles não querem tomar. Também trabalha na prevenção, né? Não é um tratamento psicoterápico. Muita gente, quando pensa em acabar com a emoção negativa, ela pensa que vai ter que ficar falando e se expondo. E muita gente não gosta de se expor. Incrivelmente, se você quiser se tratar com TFT, você não precisa dizer nada do seu problema. Basta você pensar nele, porque a chave está no pensamento. Quer dizer, o terapeuta pode ficar sem saber do que se trata.
Ele vai precisar saber só a categoria, se é um medo, se é uma raiva, se é uma culpa. Não cria dependência, cliente e terapeuta, você não tem que estar indo. Geralmente, o que eu tenho atendido até agora é uma vez só, no máximo 2 vezes. Quando é um caso muito complexo, é 3 vezes. Não tem nenhum efeito colateral, não faz mal nenhum, porque não usa nenhum tipo de remédio, não é hipnose. Pode pensar que uma coisa tão extraordinária assim, poderia ser uma hipnose, né? Eu conheço gente que tinha um medo terrível, por exemplo, de aranha. Depois que ele perdeu o medo, ele achou que eu hipnotizei. Mas o efeito da hipnose vai durar a vida inteira, meu amigo? O efeito da hipnose é só aquele instante. Você ainda, até hoje, não tem medo de aranha. Então, não foi hipnose. Eu nem sei hipnotizar. Não retraumatiza, você não tem que estar remoendo aquele problema. Não precisa. Basta você sintonizar um pouco com ele. Não apaga o passado, porém acaba com o sofrimento emocional ligado a ele. Tem gente que sofre com um trauma, nem lembra direito o que aconteceu, de tanto tempo que faz. Mas a emoção daquilo está bem viva dentro da pessoa. Está ali. Ela sente até no corpo aquilo. Quando termina a sessão de TFT, acontece às vezes algo inusitado. A pessoa lembra com riqueza de detalhes aquilo, mas a emoção negativa, a tristeza, a raiva, o rancor, o ódio, aquilo ali não tem mais. Não é terapia de regressão a vidas passadas, não é coaching. Mas a libertação emocional faz a pessoa enxergar muito melhor, né, os seus caminhos. Quando a pessoa está sob o impacto de uma emoção negativa, ela não vê nada, ela não consegue avançar, não consegue andar com suas próprias pernas. Não é mágica, embora pareça mágica. Pode passar. Em breve eu vou estar lançando esse livro, Despreenda-se, entenda como técnicas, terapias e ferramentas podem trazer à tona o melhor de você. Eu vou ter uma participação nesse livro, vou trazer aqui para vocês, colocar aqui à disposição da clínica. Quando Jailton fez o curso, eu falava tanto de TFT no meu trabalho na secretaria, em algumas situações, que eu trouxe ele uma vez para fazer um 0800. E ele passou a tarde toda atendendo lá na secretaria. E, assim, de todos os atendimentos, infelizmente não deu tempo para atender a todos, mas a gente tem muita coisa positiva. E eu gostaria de chamar aqui o mais inusitado, porque eu comparo com a história de Mary. É Mary, é? Eu comparo muito com a história. Inclusive, até Jailton pediu permissão a ela para colocar no artigo dele, que vai sair nesse livro, a história dela, porque assim, mudou totalmente a vida da pessoa. Então, eu gostaria de chamar Genilza para relatar a sua história. Por quê? É importante. Aqui também, como o Marcelo falou, não foi nada combinado. Mas é importante trazer essa informação do que é o TFT, que eu até disse para ele, falta dizer ainda o significado da sigla, que não foi... pronto. Porque queimadas, eu tenho conversado bastante com Raquel, do CAPS, né? E me preocupa o alto índice de tentativas de suicídio aqui na cidade, certo? E o CAPS tem uma demanda enorme. E a maioria dos pacientes que vão ao CAPS, que tornam-se dependentes de medicamentos, são pessoas depressivas. São pessoas que têm uma situação a resolver e não está emocionalmente bem e acaba sendo inserida em um serviço que naquele serviço tem a oferecer a medicação para sanar aquela situação. Então, eu conversei, eu disse, Jailton, eu vou te levar para Queimadas, tu vai atender na CEMOL. Ele disse, mas na CEMOL, como assim? É uma técnica que é complementar, na verdade. Aí eu disse, mas a gente tem que levar o atendimento, vamos levar a palestra para as pessoas entenderem um pouco o que é a terapia. E assim a gente fecha com o depoimento das pessoas que já receberam o atendimento. E assim é por isso que a gente chamou as meninas para virem. Boa noite, gente. Meu nome é Genilza e eu conheci o TFT lá no trabalho. Aí eu falando com as meninas, né, sobre o trauma que eu tinha de fogos de artifício. Agora, vocês podem imaginar assim, aquele medinho pouco. Não, era um medo terrível mesmo, que me impedia até de ir para locais onde eu sabia que ia ter fogos de artifício. O período de São João, para mim, era horroroso.
Enquanto estava todo mundo comemorando as suas fogueiras, eu estava trancada no quarto, com a televisão no máximo, tentando não ouvir aquele barulho, que para mim era insuportável. Aí as meninas e eu conversando, aí a Alzenira falou do TFT, que o marido dela estava fazendo essa terapia. E que ela ia trazer ele para fazer com um grupo também lá da secretaria. Aí ela disse, tu topa? Eu disse, top na hora. Mas foi incrível. Na primeira sessão da terapia do TFT, eu já saí com aquele espírito assim, bem tranquilo. Aí ele disse, você está curada. Quando você ouvir um fogo, você vai ter a certeza. Aí, com uns 3 dias depois, teve uma procissão passando lá por casa. Foi o último dia de maio, que tem aqueles encerramentos, que todo mundo sabe, do cerimonial católico, não é para Maria. Aí, quando passou a procissão, ninguém lá em casa acreditou, porque eu fiquei do lado de fora, vendo os fogos. Todo mundo lá em casa se emocionou, porque eles viam quanto eu sofria nesse período. Principalmente com essa questão de fogos de artifício, dessas bombas de São João, para mim era terrível. Mas, graças a Deus, e ao Zenir, o marido dela, hoje eu posso dizer a vocês que eu estou praticamente curada desse medo. E, se Deus quiser, eu vou continuar assim. Só tenho muito que agradecer por essa oportunidade. Boa noite, meu nome é Dalva. Eu não fiz uma consulta, só foi um treinamento, vamos dizer, né? Eu estava muito estressada, cheia de dor, era uma sessãozinha. E o pouco que ele fez comigo, eu fiquei normal. E também eu estava sem dormir, e até eu durmo muito bem, sem remédio, sem nada. Foi. No outro dia eu cheguei tarde, ela disse, tu passou bem, eu disse, muito bem, dormi a noite toda. E eu estava sem dormir mesmo, né? Era aqui no pescoço, e um pouco foi. Boa noite, gente. Eu sou a Elaine. Eu sofri com um trauma. Lá na infância, isso desencadeou numa dor no peito. E eu não aguentava ouvir a frase, tem uma coisa para te falar, depois eu falo. Isso é mesmo que matar você. É muito ruim. Então, eu fiz esse testezinho, não dá choque realmente. Ele viu qual era o ponto negativo. A gente fez uma única sessão e resolveu. E ele passou um treinamento para ser feito em casa. Então, sempre que a gente consegue... A gente não, falo por mim. Sempre que eu começo a sentir algo sobre ansiedade, eu vou lá, faço novamente todos os pontos, todo o treinamento e resolvem. É muito simples. Obrigado. Porque eu perturbei essa mulher demais. Porque assim que eu soube, devido à minha amiga Jal, aí eu entrei em contato com a Janja, vamos lá. A gente até falou de uma forma inusitada. A gente, em vez de dizer assim, gente, eu queria ter um momento com o seu marido, a gente disse, manda o teu marido vir aqui, ficar um tempinho com a gente. Desculpa. Mas valeu muito a pena, gente. Obrigada. Eu queria agora que minha amiga Ângela viesse, porque a gente que provocou isso. Ela me mata de vergonha primeiro, para depois me chamar. Boa noite, gente. Meu nome é Ângela e foi uma das atendidas nessa sessão. Eu tenho um problema de ansiedade, que eu não falava assim, pausadamente. Eu falava bem apressada, nervosa, mas não era ansiedade. Era um restinho de um trauma que eu tinha de infância, que eu me sentia sempre menos, que eu me sentia uma pessoa, vamos dizer assim, inútil. Foi um momento difícil da minha vida, em que eu morava com a minha avó e quis morar com a minha mãe de volta, e nesse momento ela não queria que eu ficasse com ela. E como eu era muito pequena, não entendia que ela queria o meu melhor, que estando com a minha avó, eu teria uma vida melhor, que ela já tinha 4 filhos, e eu me senti desprezada, e a partir desse momento eu sempre queria fazer tudo para que ela se orgulhasse de mim. Então, tudo para mim era pouco. Nada eu me sentia bem o suficiente. E depois desse momento, foi só uma sessão, demorosa um pouquinho, eu passei a entender que aquilo era uma coisa tão pequena, tão minúscula, e porque eu estava deixando de viver a vida como eu sou para aquele momento. Eu passei a compreender o motivo da minha mãe, que foi de querer o bem para mim. E hoje eu também sou mãe, entendo, né, que a mãe sempre quer o melhor para o seu filho. E, a partir disso, eu pude me relacionar melhor com as pessoas, falar melhor, que eu sou as apresentadoras lá eu sou apresentadora da secretaria. E foi um momento de libertação, eu digo. Eu fiquei assim...
e caí nos braços do marido de Alzenira. Obrigada. Eu estou mais calma em casa, como Alfredo disse, qualquer coisa, Alfredo diz, mamãe, faz um TFT ali com o papai, quando eu começo a me estressar. Mas, enfim, eu tratei uma dor de cabeça terrível que eu tinha no período da TPM. Era 8 dias de enxaqueca. Aquela dor que não tem remédio que passa. Mas eu tinha enxaqueca uma semana, era insuportável. E eu fiz o TFT só uma vez, foi só uma sessão também. E eliminei, graças a Deus, há mais de 6 meses, no meu período de TPM. Eu nem sei o que é a TPM, porque eu não sinto mais a dor de cabeça. É uma coisa nova, não é? A gente é muito acostumado com medicamento, a gente é muito acostumado com médico, com medicamento, a gente não sabe os valores que tem por trás, não é? Então, assim, eu estava na loja, eu passei uma semana, eu confesso a vocês que eu estava de jogar pedra, angustiada. Eugênia chegou, olhou para mim e se assustou. Eugênia, Socorro, tu não estás bem. Eu disse, eu sei que eu não estou. E já tinha conversado com a Alzenira. Eu liguei para a Alzenira. Alzenira, é hoje que eu vou na tua casa. Ela me deu o endereço, eu fui lá até com o Minho. E fazendo a técnica, eu disse, meu Deus. Aí depois eu fiquei questionando, uma coisa tão simples, você faz assim, você faz assim. É uma coisa tão simples, como é que isso vai dar resultado? Pessoal, é incrível. A gente precisa se permitir viver coisas novas. É uma técnica nova. Todo mundo pode questionar aqui, de um por um da gente. Todo mundo tem uma dificuldade, tem uma necessidade. Todo mundo tem. Ou mais de uma. Talvez uma seja pouca. Todo mundo tem um bloqueio, alguma coisa a melhorar. E de uma forma tão simples, até porque, como Jailton diz, é barato, porque com 1, 2 vezes você resolve no máximo 3. E se você for ao médico, é a vida toda, muitas vezes, entendeu? Então, assim, eu sugiro, quem se dispor, pode, cada um bota sua cabeça no travesseiro e reflita. Use a humildade e faça, que com certeza vai ter resultado. E foi muito bom, Jailton. Jailton, você está em evidência aqui, não é todo mundo querendo se jogar para seus braços para melhorar, mas vale a pena, Jailton. Você dá resultado, viu? Então, eu sugiro que quem puder, quiser e divulgue, é válido, é válido. E eu vou de novo. Tchau, boa noite. Pessoal, então o que podemos hoje é agradecer pela gentileza, por estarem aqui, por estar conhecendo um método novo. É de fato uma especialidade a qual não tínhamos, é uma terapia holística, é uma novidade de fato, e eu espero que vocês tenham gostado, certo? Os atendimentos aqui com a agenda de Jailton já se iniciaram até, na verdade, mas a gente ainda não tinha divulgado de tal maneira. E os horários vocês acompanham aqui na recepção, por esses telefones aqui. Na CIMOL você pode marcar atendimento tanto por telefone, por WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo número do telefone celular. Agora das perguntas. Você falou aí dessa técnica que pode curar traumas. Sim. Com relação a vícios, como vícios alcoólicos, vícios com drogas, tem algum trabalho dessa técnica para curar vícios em pessoas? Tem. O TFT trabalha da seguinte forma, vai na raiz do problema. Um vício, ele é só um sintoma. Não adianta você dar aqueles remédios antidepressivos, não adianta você colocar vício de cigarro, por exemplo, adesivo de nicotina, porque você tira aquele vício, né? Mas aí, como a causa não foi tratada, ele vai voltar. Ou volta o vício, ou então coloca outro vício no lugar. Tem gente que para de fumar, imediatamente começa a beber. É só colocar um vício no lugar, porque a causa do vício, geralmente, é a ansiedade. Existe uma conexão muito forte entre um vício e a ansiedade. Quando a gente vai direto no ponto, na ansiedade, no que causa aquela ansiedade, a pessoa não apresenta mais o vício. É difícil trabalho com vício, porque o vício reverte a pessoa, coloca a pessoa no estado de reversão psicológica, de autossabotagem. O cigarro, por exemplo, que tem inúmeras toxinas, ele deixa você num estado em que você luta para a sua própria derrota. Então, a pessoa que quer se curar de um vício, por exemplo, tem que fazer os pontos de reversão, que são 6 pontos,
15, 20 vezes durante o dia, porque vício é uma coisa bastante enraizada. Agora, quando você descobre, tem a habilidade de descobrir a causa, a ansiedade. O que causa essa ansiedade? Foi um trauma, né? Vamos lá no trauma. Limpou a ansiedade, a vontade de consumir aquela coisa viciante já diminui. Às vezes acontece de sumir, né? É difícil trabalhar com vício. Aí, em relação ao tempo de duração, o atendimento, varia de pessoa para pessoa. Já atendi gente muito complicado, com 5 minutos resolveu, às vezes 20 minutos, mas em média é 1 hora, de 20 minutos a 1 hora o atendimento.